Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio Jureira, eu sou ator formado pela Escola de Teatro Everton de Castro desde 2004, mas o meu trabalho com teatro, com as artes cênicas, começa muito antes. Começa em 1994, na Escola Ataliba Júlio de Oliveira. Ataliba Júlio de Oliveira fica localizado na Nova Itapetininga, aqui na cidade onde eu moro, Itapetininga. Sou natural daqui mesmo. No colegial, eu não era um exemplo de aluno, vamos dizer assim. Eu acho que eu ainda estava procurando algumas formas de me expressar. E na adolescência eu sempre fui diferente, sempre fui grande, gordinho. Inconscientemente eu estava buscando uma maneira de me expressar. Sempre fui muito fã de história em quadrinho. Eu gosto muito de personagens de história em quadrinhos desde quando eu ganhei minha primeira revista em 1982. Acho que eu devia ter uns 6 anos. Sempre fui fascinado por essa mídia, por histórias em quadrinho. Então, de certa forma, o retângulo ou o quadrado, que curiosamente é uma das linguagens cênicas, né, à disposição do palco italiano, basicamente, tem esse formato que lembra muito os quadrinhos. Isso repercutiu muito na familiaridade que eu tinha de estar num ambiente onde eu precisava agir, fazer de uma forma diferente do Fábio na época, do jovem, do adolescente Fábio. E foi na escola Ataliba Júlio de Oliveira, através da professora Crissante, que era a nossa professora de português, de língua portuguesa, e ela tinha um texto, eu não me lembro de quem era o texto, qual é o dramaturgo, o autor, mas o texto chamava-se As Desventuras de César Vampíricos. Eu ganhei um personagem nessa peça, porque eu e um grupinho de alunos ali, nós não estávamos muito bem de notas, e a professora disse que essa atividade extracurricular ia ajudar bastante na soma, né? Na totalidade aí das notas. E foi então que eu e mais alguns alunos nos aventuramos aí nessa peça. E ensaiamos durante um mês praticamente, sempre nas aulas dela, né? Ela reservava um tanto da aula para a gente ensaiar, mesmo ali na presença dos alunos. E aquela sensação por si só me arrebatava, de estar ali na frente dos outros alunos, fazendo um personagem que não era eu. Isso intuitivamente me deu uma liberdade para criar. Ele era corcunda, eu estudei uma maquiagem de uma revista de terror e fiz uma maquiagem onde eu tinha umas cicatrizes, né? Porque o César Vampíricos, evidentemente, pelo nome já deu para adivinhar que ele era um vampiro vegetariano, inclusive. E foi muito divertido. Nosso horário de apresentação era na parte da manhã. E foi então que finalmente chegou o dia da apresentação na escola. A escola toda estava lá no pátio e nós nos apresentamos. A peça devia ter ela foi adaptada para ter uns 15 minutos, mais ou menos. E foi então, que eu sei que você quem é de teatro já ouviu essa expressão, foi então que eu fui picado pelo que fui picado pelo bichinho do teatro. E foi um sucesso. Eis que a diretoria entrou em contato com os meus pais, dizendo que seria legal se a gente ficasse na escola para apresentar para o pessoal da tarde e para o pessoal da noite. E assim foi feito. E naquele dia eu cheguei na escola umas 10 para 7 da manhã e saí de lá umas 9 horas da noite, porque nós apresentamos para todas as turmas. E nesse dia eu tive pia certeza de que era isso que eu queria fazer na minha vida, porque a sensação foi algo indescritível. E toda vez que eu ia para o palco, eu reconquistava essa possibilidade de sentir aquilo novamente.
E quando acabou a apresentação, a professora Crissante, ela dava aula a professora dava aula numa outra escola, a Ernesta Xavier Rabelo Orsi, daqui de Itapetininga também, e ela usou a mesma técnica de montar com o grupo da Escola Ernesta um trabalho como ela fez com o pessoal da Taliba. E foi aí que eles adaptaram Romeu e Julieta, né, o famoso Shakespeare, e é onde eu fazia um narrador. E aí foi interessante porque, como não era um personagem, assim, um personagem com nome específico, eu acabei fazendo o papel do narrador. Eu tinha uma função muito grande, que era de falar bem, falar claro, falar de uma forma bem... a professora dizia assim, trovege, Fábio. E foi aí que eu fui começando a entender a necessidade que o ator tem de se expressar bem, de ser compreendido, de que a pessoa lá da última fileira ela tem que ouvir exatamente igual como a pessoa da primeira fileira. Do tempo que não se falava de teatro, né, pelo menos não aqui no interior de São Paulo, de teatro com produções que envolviam microfone e tal. Então naquela noite, no Romeu e Julieta, eu trovejei. Foi incrível. Foi um pouco mais fácil porque eu tinha um roteiro, porque acabei entrando de última hora e aí tinha um roteiro para eu seguir. Eu assumia isso como narrador, explicando para as pessoas que estavam assistindo qual que era a situação da cena. Porque naquela noite eu conheci o Sr. Jorge Abelardo. E o Jorge, ele fazia parte de um grupo de teatro chamado Ciranda da Lua. O Ciranda da Lua era um grande grupo de teatro daqui de Itapetininga. Eu não conhecia, ele já tinha 10 anos na época, mais de 10 anos. Mas foi aí que eu me aproximei do Jorge, né? Na verdade ele se aproximou de mim e de algumas outras pessoas que estavam ali na peça do Romeu e Julieta e nos convidou para ir no Grêmio Estudantino, que fica aqui numa rua chamada Campos Sales, em Itapetininga, e no Grêmio o grupo teatral Ciranda da Lua estava ensaiando, estava preparando um trabalho. E aí a gente estava naquela energia, naquela euforia, e naquela semana, devia ser uma sexta-feira a apresentação. Na semana seguinte nos reunimos, algumas pessoas ali daquele elenco do Romeu e Julieta, da escola, e fomos pro Grêmio Estudantino, onde conhecemos o Maurício, conhecemos a Simone, o Jorge já tinha se apresentado para nós, conhecemos o Carlos e vários outros nomes que foram assim fundamentais nessa minha paixão, nisso que me acendeu a minha chama para o teatro. E no Ciranda da Lua, eu e boa parte daquela galera da escola ficamos durante 5 anos no Ciranda da Lua. Nossa primeira peça foi O Alto da Compadecida. Hoje em dia isso não me surpreende, porque é praticamente a peça mais montada do Brasil, do Ariano Suassuna. E depois veio Pluft o Fantasminha, da Maria Clara Machado. E depois nós tivemos Sonho de uma Noite de Verão, uma adaptação do William Shakespeare. Tivemos outra peça do Ariano Suassuna, que é Uma Mulher Vestida de Sol. E mais um outro performance em festivais de música, que eles precisavam de atores. Eu tive lá numa situação, trabalhando uma lenda urbana aqui da cidade, chamada O Palhaço da Kombi, que agora inclusive eu estou produzindo um filme dessa música. Um abraço aí pro amigo Bob Vieira, e outros profissionais que estão trabalhando comigo no filme, o Marco Giaferi, o maestro Floriano Vilaça e outros artistas daqui de Itapetininga. Cinema é uma outra vertente que eu tenho, sou apaixonado por cinema, produzo alguns filmes. Mas voltando à questão teatral, nesse tempo nós nos virávamos, nós apresentávamos aqui num prédio chamado Centro Cultural Histórico de Itapetininga, que era organizado pelo senhor Antônio Luiz Pedroso Balinte, saudoso, uma grande figura artística aqui de Itapetininga, responsável por criações inclusive como o grupo Ciranda da Lua e outros grupos que vieram depois, que o Balinte era meio
o senhor Valente era um catalisador aí de artistas. Ele conseguia juntar as pessoas, gente que era afins de uma mesma tendência, no caso, o teatro. Indiretamente eu fui uma dessas pessoas, porque durante esse tempo, esses 5 anos que eu estive no Ciranda da Lua, nós fizemos a Paixão de Cristo, né? Participamos, alguns atores do Ciranda da Lua participaram da Paixão de Cristo, e lá eu conheci o Valente, e fiz isso durante uns 3 anos consecutivos, e ali eu pude ver a importância que ele tinha, né? dessa função que ele tinha de cativar as pessoas para a arte de Itapetininga. Eu fui uma dessas pessoas, indiretamente, através do Ciranda da Lua, enfim. E foi um período incrível, nós éramos bem despreocupados, porque era um teatro amador, assumidamente amador, e isso era fantástico, porque fazia com que nós fôssemos mais criativos do que dependentes de qualquer coisa. Então nós tínhamos artistas plásticos, né, que tinham uma função de artista plástico dentro do grupo, que é o caso do Carlos, do próprio Maurício, de outras pessoas que também com o tempo foram entrando no Ciranda, e que tinha essa pegada de produzir, de fazer materiais de cena, de colocar a mão em figurino, né? Nós tínhamos uma companheira chamada Renata, que trabalhava bastante com maquiagem. Era uma grande família, o Ciranda da Lua. Mas como todo passarinho, um dia ele sai do ninho. E foi então que eu conheci o João Carlos Luz, que era um ator natural de Itapetininga. A família dele é natural de Itapetininga, ele era de São Paulo. Ele veio para cá, assistiu uma peça do Ciranda, na época Mulher Vestida de Sol, e me convidou, a mim e alguns outros atores, para fazer parte de uma leitura de um texto do Nelson Rodrigues, chamado Viúva Porém Honesta. E eu coroou esses 5 anos migrando do Ciranda para um grupo chamado A Encenação, criado pelo próprio João. E o Encenação, ele tinha um outro ritmo. Como o João era de São Paulo, né, e nós éramos todos do interior, nós nos adaptamos a um outro ritmo de tudo, de estudo, de compreensão da função do ator, da mecânica do ator, da compreensão do autor, principalmente, né? O João tinha como premissa a ideia de que nós lêssemos tudo do Nelson Rodrigues, e através aí da divisão criada pelo Sábato Magaldi, nós lemos todos os textos, tragédias cariocas, tudo que o Sábato catalogou aí da obra do Nelson Rodrigues. Alguns documentários, tudo que envolvia o Nelson a gente estava antenado. E depois aí, eu creio que de 1 ano mais ou menos, o João, que era uma pessoa articulada, produziu o Viúva Porém Honesta, e o universo rodriguiano, né, tinha esse acréscimo, né, era Viúva Porém Honesta e o universo rodriguiano, onde o João pegou alguns trechos de outras peças do Nelson Rodrigues e acrescentou ali naquela obra. Foi bem interessante, porque o Viva Porém Honesta participou, pela primeira vez eu estava participando de um festival de teatro, que é aqui pertinho, muito conhecido em Tatuí, que é o Festival de Teatro do Conservatório Dramático Municipal, Dramático Musical. E foi um festival criado por várias figuras de Tatuí, inclusive o Moisés Miastikovski, que acabou sendo meu professor anos depois, quando eu me profissionalizei. E no Encenação, como eu disse, o ritmo era totalmente diferente. O João tinha como ideia participar de festivais de teatro. E assim foi. Foi onde eu ganhei meu primeiro prêmio como ator, um ator revelação, como o Dr. JB, que é o pai da Ivonete, da viúva. E foi assim que nós fizemos, durante mais 5 anos, vários festivais do estado de São Paulo, incluindo o Mapa Cultural Paulista. Nós participamos durante 2 anos consecutivos,
porque logo depois que nós terminamos o Viúva Porém Honesta, com encenação, nós montamos, e o diferencial era essa produção, o figurino foi costurado, foi feito, né, sob medida para cada ator. Até então não tinha muita visão de produção, né, porque eu estava atuando, mas o João fazia todo esse meio de campo. E depois nós fizemos Cabaré Marragone, inspirado nas obras do Brecht, Ascensão e Queda da Cidade de Marragone, Luz nas Trevas, Ópera dos Três Vinténs. E aí nasceu o Cabaré Marragone, onde eu fazia um personagem chamado Paduque, onde nós frequentamos os mesmos festivais e fomos para outros festivais. Tive a oportunidade de conhecer o FENATA, que é o Festival de Teatro Nacional de Ponta Grossa, onde nesse mundo dos festivais eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que fazia teatro, que gostava de teatro e que dedicava a sua vida ao teatro, e essas coisas me motivavam porque eu me identificava com aquilo. Nas oficinas eu estava sempre presente quando tinha os festivais. Eu tive a oportunidade de representar o grupo em em dias que serviam para sorteio de datas de apresentação. Então, de certa forma, eu estava sempre ligado assim, visceralmente, ao grupo de teatro, à encenação. E durante 5 anos nós fizemos essas 2 peças, depois remontamos o Viva Porém Honesta em outra cidade, em Capão Bonito, um elenco de lá, um elenco meio mesclado. O João fez uma parceria com o pessoal de lá. E depois de 5 anos eu deixei uma encenação, depois de muito aprendizado, porque os festivais de teatro trazem um conteúdo, tanto os estudantis, né, bastante os estudantis, porque ali os apreciadores entendem que as pessoas não são necessariamente atores, né, que elas também são alunos de sala de aula, e né, quando o jurado, o apreciador, ele é bom, ele consegue motivar quem está fazendo, mesmo que essa pessoa não ganhe o prêmio. E os festivais tinham muito dessa pegada, seja no estudantil, seja no amador. E isso foi incrível. Foi uma época da minha vida assim onde eu absorvi muitas situações, muitas experiências que só me davam ainda mais certeza do que eu queria fazer. E eu sabia que para dar o próximo passo eu tinha que... falava-se muito do DRT, e eu, como artista, queria ser profissional, já me sentia de certa forma profissional. Eu ainda não ganhava, mas a entrega, ela tinha uma profundidade, um empenho muito grande. Eu tive que optar por várias situações, eu tive que fazer várias escolhas na minha vida para poder seguir essa história, continuar me dedicando. E foi então que eu, juntamente com a Lucy, que foi minha companheira na época, nós fomos para São Paulo, nos matriculamos num curso profissionalizante, né? Ficava na Santa Cecília, em São Paulo, chamado Escola de Teatro Everton de Castro. E lá, numa outra realidade, né, numa nova imersão, eu fui apresentado a grandes professores, a grandes profissionais, o qual eu me lembro com carinho até hoje, pessoas que tinham o teatro como profissão, né, e com isso eles já traziam uma energia totalmente diferente, né, a começar pelo próprio Everton de Castro, o Rogério Toscano da ELT, da Escola Livre de Teatro em Santo André, o Marcelo Colavito, que trabalhamos bastante com clown, com comédia da arte, Raquel Anastácio, uma grande professora, uma grande amiga, diretora também, grande atriz, tive a oportunidade de ver o trabalho dela. Tinha o Tonhão, e lá eu revi. Foi lá então que eu conheci o Moisés Miastkovski, que nos dirigiu. Foram 4 espetáculos lá no Everton de Castro.
é o Circo Ilusão, melhor, foram 4 espetáculos no Everton de Castro. Ilusão Trapezista, Vitor, o Ilusão Trapezista foi um texto coletivo, Vitor ou As Crianças no Poder, do Roger Vitrac, e também fizemos Bruxas de Salem, do Arthur Miller, e fizemos também A Rosa de Cabriúna, do Luiz Alberto de Abreu. Fomos dirigidos pela Raquel Anastácia, pelo Luiz Fernando, pelo Moisés Mieszkowski e pelo Waterloo Gregório, alguns já saudosos, mas foram grandes profissionais. A Sandra, professora de corpo, a Alessandra, professora de coral, e foi então que meu trabalho como artista deu um salto qualitativo, porque eu fui estudar teatro, e eu acho que esse é um grande diferencial na carreira do artista. O estudo teatral, a história das artes cênicas, a importância de manifestações teatrais como o comédia dell'arte, o clown, a importância política, social do teatro, a história do teatro no Brasil, Semana da Arte Moderna, todas as coisas que, assim, Zimbinski, próprio Nelson Rodrigues, tanta Vestido de Noiva, tanta coisa que aconteceu e assim que trouxeram o teatro, que fomentaram o teatro no Brasil. Nesse meio tempo, nós íamos e voltávamos para São Paulo. A gente ficava lá sexta, sábado, domingo, às vezes sábado, domingo, e voltava e passava a semana aqui. Resolvemos botar em prática todo o conhecimento da Escola de Teatro Everton de Castro e criamos um grupo de teatro chamado Tapanaraca. Esse grupo hoje ele tem 19 anos. Vai estar fazendo esse ano 19 anos. Hoje o grupo é dirigido pela Lucy Vilar. Eu deixei o projeto por enquanto. Eu estou trabalhando em outros projetos. E a partir quando a gente se formou em 2002 na Escola de Teatro Everton de Castro, nós voltamos para Itapetininga e foi aí que eu comecei a minha empreitada como diretor teatral. E ser ator é bem complicado, você acaba tendo a cabeça cheia pela responsabilidade de coisas que são trabalhadas com o autor, com o texto, com a obra, com o estudo, mas é como diretor que você tem uma ideia macro da concepção, da proposta cênica e da produção do espetáculo. Nós nunca trabalhamos com lei de incentivo nos 19 anos. O Tapanaraca sempre se autossustentou. Em algumas gestões nós tivemos muita ajuda do município, da parte cultural do município, a grandes secretários de cultura da época, como é o caso do Fuad, o Fábio Sacco, Marcos Terra, Bob Vieira, né? E outros que infelizmente assim, não tinham essa visão empreendedora da arte, né? Dessa fomentação do teatro. Então o Tapanaraca levou muita paulada na cabeça, mas ele, mais do que existir, em vários momentos ele subsistiu. O que motivava o trabalho do Tapanaraca? O que motiva, né? Falando desse período, eu deixei o trabalho agora em 2019, em 2020, né? Por uma série de questões, e até então, quando eu estava à frente, o que me motivava? Esse feedback, nós também passamos a participar de muitos festivais de teatro. E qual foi a nossa surpresa, onde percebi que o grupo tinha um potencial muito grande, mesmo com todas as dificuldades. O feedback era dado em cima da publicidade que o grupo tinha, né, da visibilidade que o grupo dava para as empresas que ajudavam. Nesse meio tempo veio o cinema. Nós tivemos aqui em Itapetininga um curso chamado Procine, e eu sempre tive paixão por cinema, e é onde o teatro e o cinema é onde repercutiu muito da minha tendência a trabalhar a ler quadrinhos, a gostar de histórias em quadrinhos e de filmes também, né? Nós tivemos várias apreciações, várias críticas, né, remetendo o nosso trabalho teatral a momentos cinematográficos, de certo pela maneira como o espetáculo era construído, a concepção
a proposta cênica acabava encaixando. E eu confesso que, sinceramente, com o Tapanaraca, nos últimos 19 anos, eu tive outros trabalhos também, né, fazendo esse meio de campo, esse paralelo aí no Tapanaraca aqui em Itapetininga. Eu também tive um trabalho muito forte na cidade de Guareí, que é a cidade para a qual eu estou voltando agora, para dar início a um novo projeto em parceria com o novo secretário de Cultura de lá, o Paulo, e o Fernando, né, o Paulo é da Cultura e o Fernando da Educação. Tive um trabalho muito sólido, que repercute até hoje, em parceria com o Gustavo Barros, na cidade de Sarapuí, né? Eles continuam lá o trabalho brilhantemente. Então, assim, foram outros núcleos que a gente foi desenvolvendo. Nós também tentamos um trabalho na no distrito de Rexã, através do Rafael Rodrigues, que foi um ator que ficou no Tapanaraca durante muito tempo. E quando a gente não fazia teatro, a gente fazia cinema, né? Um cinema de guerrilha, um cinema amador, mas que repercutia muito no trabalho cênico, porque era sempre uma maneira do pessoal estar se relacionando, e a gente sabe que muito do que acontece em cena depende muito do entrosamento, da química que rola entre os atores. E durante muito tempo o Tapanaraca foi uma grande família, onde nós tivemos atores que ficaram ali por 10, 11, 12, 13, 14 anos, né, que saíram da adolescência, se tornaram adultos, foram trabalhar, constituíram família e sempre fazendo teatro com a gente, né? Eu ficaria aqui um tempão citando o nome dessas pessoas. Agradecer muito ao Diogo, a Ilson, que foram as pessoas que começaram o Tapanaraca com a gente, com a Lucia, 19 anos atrás, que hoje trabalham profissionalmente como ator em São Paulo, no Rio de Janeiro. E eu continuei em Itapetininga justamente porque a minha raiz ela começou na escola, com grupos de teatro tendenciosamente amadores, e a ponto de eu sair de ator para diretor, e pela falta de parceria, pela falta de conhecimento, de elaboração de projeto, eu me dediquei bastante ao teatro, mas me dediquei muito pouco à produção de projetos. Então nós nunca geramos nenhum tipo de captação de recurso, era sempre parceria com empresas daqui da cidade mesmo. E foi o suficiente para que o Tapanaraca criasse uma visibilidade muito grande, onde durante vários festivais, durante esses 19 anos, nós ganhamos inúmeros prêmios. Eu confesso que eu não tenho a menor ideia de quantos prêmios, de quantas peças nós fizemos, porque nós éramos uma força motriz, uma pequena escola de arte subsidiada, sustentada por nós mesmos, né, por família, por amigos. Cheguei a fazer um trabalho, eu cheguei a estudar no conservatório, lá no começo. Queria dizer também que eu fiz ali durante uns 6 meses o conservatório de Tatuí, que passou por uma modificação e não pude ficar, e muitos outros naquele ano acabaram saindo também. Eu não fiz mais em Tatuí, mas foi uma época muito legal, porque foi lá no começo, e isso me traz assim boas lições, né, de ter que sair de casa, viajar, pegar ônibus, ir lá e se dedicar e ficar com gente que leva a sério, que se dedica, me ensinou muita coisa também. Tive um trabalho sólido com o Mário Pérsico em Sorocaba, um grande trabalho no qual atores daqui de Itapetininga, Cláudio Cabral, André Ferriello, o Carlos Alberto, o Carlos Oliveira, íamos daqui para Sorocaba, foi onde eu conheci o Robson, né, que é a pessoa que me convidou para fazer esse vídeo. E, aliás, agradecer o Robson aí, agradecer o pessoal do Festival das Artes Híbridas, parabéns pela iniciativa. No final de 2016, nós criamos um curso de teatro, que é o SINA, o curso de iniciação para novos atores, um curso que trabalhou bem aí durante de 2016 a 2019. Em 2020 nós tivemos a pandemia, e aí começa um outro momento no teatro, onde você, quem está vivendo isso sabe o que eu quero dizer, é muito difícil tentar entender, colocar, criar esse novo teatro no mundo, né? Estamos nos adaptando ainda. Hoje o Grupo Teatral Tapanaraca está trabalhando, né? Que são poucos atores, eles conseguem se reunir
e fazer um bom trabalho, né? Eu infelizmente não estou acompanhando justamente por causa desse trabalho que estou começando lá em Guareí. E aqui na Casa Kennedy também vamos começar um grande projeto, que é o grupo de teatro Margarida Blois, fomentado pelo presidente da Casa Kennedy, o senhor Jorge Paunovic, que é aqui esse espaço onde eu estou agora, e também super apoiado pela esposa dele, a senhora Valquíria Paunovic, que é a diretora do Museu Carlos Aires, que fica aqui dentro do prédio também. Nós temos uma estrutura de auditório. O teatro para mim hoje ele está começando de novo, está se reestruturando, né? Eu tenho uma nova família, uma nova meta, onde me sinto recomeçando. O cinema também é um trabalho que vem crescendo bastante, né? Eu tenho, né, no futuro, se eu puder mostrar aí alguns links tal para vocês conhecerem alguns dos meus projetos. Mas é no teatro onde eu me encontrei, onde eu me fiz artista, onde eu me fiz pessoa, me fiz ser humano, despertou minha sensibilidade, abriu a minha mente, onde eu aprendi a sintetizar raciocínio, onde eu aprendi um vocabulário diferente, onde me tornou quem eu sou hoje. Uma pessoa determinada, uma pessoa otimista, uma pessoa que gosta de trabalhar com outras pessoas. Eu acho que essa é uma grande sacada do teatro, que valoriza muito o trabalho em grupo, valoriza muito o trabalho dos atores, e é isso. Eu recomendo para quem está começando essa ideia de que seja o mais humano possível. Nós estamos num mundo bem tecnológico. Eu acho que o teatro vai se salvar à medida que ele continue com os pés no chão, enraizado na questão humana, né? Na questão da mimética, da mimesis humana, de você se identificar com quem está em cena, se identificar com a história daquele personagem, de ter vontade de ir, de arriscar, de experimentar, de ser teimoso, de ser audacioso, de ser criativo, de ser espontâneo, de não ter medo, de ter medo, de às vezes querer não ir, de às vezes mudar de opinião. E eu não vejo nada de errado com relação a mudar de opinião. Eu acho que o mundo está aí para ser experimentado mesmo. Essa é parte da minha trajetória de uma forma resumida, tá? Estou aberto para as pessoas nas redes sociais, Fábio Jureira, tá? Estou lá no Instagram, no Facebook. Você vai encontrar muito do meu trabalho com a palavra Tapanaraca. Você pode digitar no Google, você pode digitar no YouTube, e para ter ideia aí de algumas coisas que nós fizemos. Ser artista para mim é o significado da minha vida, é o que dá sentido à minha vida. Uma vez alguém disse que a arte existe porque a vida só não basta, e é assim que eu me sinto. Se eu não fizer teatro, eu vou estar no cinema com certeza, e vice-versa. É onde eu consigo transitar, é onde eu consigo ser eu mesmo, é onde o lugar onde eu deveria usar a máscara é onde a minha máscara cai, é onde eu posso chegar nas pessoas, sentir as pessoas, sabe? De olhar no olho, de testemunhar o crescimento das pessoas, de alguém que chega tímido, pequeno, sem convicção daquilo que vai fazer, e dali a um tempo, como uma grande flor, isso desabrocha e se torna um grande ser humano. Professores, advogados, médicos, porque o teatro contribui para a vida, se você souber canalizar. Se a pessoa que está com você souber te orientar, lembrar que isso que você estuda no teatro, que você experimenta, das coisas que você faz, são coisas que você, se souber canalizar, isso pode servir como exemplo para você na sua vida, nas coisas que você busca, nas coisas que você faz. No Tapanaraca nós temos um ditado que é assim, é o mutatis mutandis, né? Que eu inclusive mandei tatuar, mutatis mutandis, que quer dizer em latim mudando o que deve ser mudado. E a todo tempo alguma coisa tem que ser mudada, nem que essa coisa seja você mesmo. E é assim que eu me sinto, mudando. Creio que contribui de certa forma para a mudança de muitas coisas aqui no meu município, até em outros municípios, mas em vários momentos vale a pena a gente voltar essa visão para dentro da gente mesmo, reformular esse ser humano,
para que ele fique mais forte, para que ele fique mais audacioso, para que ele vá além daquilo que tudo, além de tudo aquilo que ele já construiu. O teatro é o combustível da minha vida. A arte é o combustível da minha vida. Sem ela, eu não ando, eu não consigo seguir adiante. Obrigado pela oportunidade. Espero que esse vídeo tenha agradado, que ele sirva para aquilo que você veio buscar. Hoje eu sou um homem feliz, porque na vida eu só fiz o que eu amo. Obrigado. Merda. Até a próxima.